Vou falar uma parada que vai ser polêmica. Tá? O boxe hoje, ele se desassociou do que ele poderia ser como um referencial para a vida e mudança de vidas de crianças, de jovens, porque as pessoas estão associadas à mudança financeira e de imagem, que é superficial, interpretativa, não do ser humano em si. Por exemplo, atletas de boxe não são caras maneiraços, que você gostaria que o seu filho fosse assim, por exemplo, entendeu? Às vezes são caras que são agressivos, são caras que não são ponderados, são caras muito egocêntricos, são caras muito estressados, são caras que não são exemplos na família, não são exemplos no próprio trabalho, são difíceis de lidar. Uhum. São perfis. E aí a gente tira da vida desse menino que veio do gueto e que começou a treinar boxe porque queria ser igual ao Mike Tyson. Eu ouço isso muito, né, por causa dos referenciais. Eu queria ser igual ao Mike Tyson. Cara, o Mike Tyson é um maconheiro drogado. Foi preso. Não tinha controle nenhum, nem do próprio desejo físico dele. Ele era um viciado em sexo e em drogas. Cara, você quer ser igual ao Mike Tyson? Eu me pergunto, será que você realmente quer isso pra você? Ou você quer ser tecnicamente tão dedicado e ter a fisiologia que o Mike Tyson teve, que também ajudou ele muito, e o treinador fenomenal, que se chama Cus D'Amato, que criou o Mike Tyson, entre outros atletas. Porque o Mike Tyson foi criado. Uhum. O Mike Tyson era um buraco no chão vazio, pronto para ser plantado uma árvore. Temos um ótimo corte sobre Mike Tyson, pessoal. É isso. Mike Tyson era isso. Era um adubo fértil. Uhum. Só que se não tivesse alguém para plantar alguma coisa ali, ele seria provavelmente um delinquente igual vários lutadores de rua se tornaram. A história do próprio Rocky Balboa, dele ser um cara que cobrava as pessoas na rua e que usava os punhos para agredir por saber usá-los e oprimir os outros na rua, que é a delinquência em si, isso não é uma parada ímpar, não é uma parada isolada. Isso é muito comum, cara. Porque uma arma é uma coisa relativamente cara, ainda mais na década de 70. Então o cara tinha que ir na porrada em pedaço de pau mesmo. Uhum. Muitos bandidos assaltavam assim. Então se o cara tinha poder sobre as mãos dele, tornando as armas, mais do que justo que ele sobrevivesse a partir disso. Você falou de referenciais, que, claro, o Mike Tyson acaba sendo referencial pra muitas pessoas. Quem que são os teus referenciais no boxe, assim, até antes de você começar, que... a gente falou do próprio história do rock, etc, mas de pugilistas com carreira internacional, você Legal. acompanhava... Esse cara me inspira, a filosofia dele. Sim. Só tem um cara que eu consigo gostar dele em vários pontos, tá? Isso. Que é Muhammad Ali. Uhum. Por quê? Porque ele era um ser humano evoluído. Ele era uma pessoa boa, de virtudes. Uhum. Buscava pelo... Eu tô falando do lado errado do microfone. Não, tá ótimo. Tá bom? Uhum. Que buscava as virtudes. Ele buscava ser algo mais do que só o maior lutador de boxe da história. Porque ele não precisa ser só isso. Ele pode ser o maior ser humano lutador de boxe da história. E isso fez com que ele se tornasse um líder. Uhum. Ele era seguido como um ícone. Não pelo boxe que ele promovia, que era e é até hoje dentre os maiores da história, o Hall da Fama internacional, mas como um ser humano. Ele nunca fez essa separação que você tinha falado no início. Uhum. Muito pelo contrário. Ele buscava tanto a espiritualidade, quanto o autoconhecimento, quanto a evolução em si, até literária, do conhecimento técnico. Tudo isso ele trazia. Ele era um ser humano completo, como todos nós somos. A diferença, nem todos sabemos que somos. Uhum. Porque nunca nos é cobrado algo além daquilo que são os padrões normais. Uhum. Que é essa porra de blogueiro, essa porra de cara milionário. Por exemplo, boxe, hoje, um dos referenciais. Mayweather. Uhum. Mayweather é simplesmente um vedete do boxe. Uhum. E ele tem um boxe e um método que ele usa, que é a defesa de ombro, né? Que é uma característica dele,
que é um método que se usa para contra-ataques e é excelente, que ele aprendeu a se especializar naquilo de uma forma que ninguém nunca ganha do cara. E ele se aposentou e ficou bilionário, que não talvez. Só que as pessoas só veem o lado dele ser muito rico, ser dono de um monte de boate de stripper. Tipo, ele tem um lado humano, só que isso não vende. As pessoas não querem consumir. Se eu vier aqui no podcast falar para vocês que eu já tive 10 projetos sociais, isso não vai ter nem audiência. Sabe o que o pessoal quer saber aí? Que o boxe emagrece. O pessoal quer saber que o boxe vai fazer meu abdômen ficar trincado. Eu com 45 anos tenho abdômen trincado com boxe. Aí o pessoal quer saber. Isso. Agora, que o boxe tira as pessoas da rua, que o meu instrutor hoje, José, que trabalha comigo até hoje, eu tirei no projeto social no Mocotó e fiz um moleque hoje ganhar mais do que 2 salários mínimos, que ele jamais iria conseguir tendo nem o 2º grau. Isso ninguém tá ligando todo... Cara, sinceramente, tá um pouco se fudendo pra isso. Isso não vende. Sim. Então, é muito difícil você trazer filosofia de vida para pessoas que estão acostumadas em saber só para onde você viajou no final de semana no seu Instagram. Sacou? Ou qual carro que você tem. Porra, é foda, é ingrato, sacou? A sociedade é ingrata. Mas é porque também existe um... É aquela história, né? De a coisa é construída desse jeito, né? As pessoas são induzidas a viver nesse processo, né? Você até tinha comentado, por exemplo, que o boxe se desvirtuou do que deveria ser, né? Em alguns casos. Você citou o próprio caso do Mike Tyson, que tem toda uma história criada em cima, né? Teve até essa última luta dele, que você fez um vídeo polêmico ali, né? Falando algumas coisas. Então a gente acaba sendo induzido, né? As pessoas são levadas a ter esse tipo de visão, né? Sim. De enxergar superficialmente as coisas. Porque é mais fácil. Pra que você quer fazer algo que, além de ser diferente de todo mundo, é mais difícil? Claro. Não tem objetivo isso. A luta do Mike Tyson foi exatamente isso. O que rolou na luta que você ficou exatamente indignado? isso. Eu fui lá e fiz a previsão. Porque a luta tinha Porque você tava um regras. tempão sem... Pra quem não acompanha, ele tava muito tempo sem lutar, e aí, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte. O que vendeu pra caramba? Uma coisa do boxe que é uma peculiaridade do esporte, se for bem feito, com método e com dedicação. O cara, em 3 meses, ele emagreceu 60 quilos. Ele não é um super-humano. Ele só é dedicado de verdade. Qualquer um aqui consegue ter resultado com qualquer coisa de verdade, se dedicar de verdade. E ele tinha uma equipe multidisciplinar do lado dele, cuidando da alimentação, cuidando do sono dele, cuidando de quantas vezes ele pisca o olho quando ele está falando. Tudo que você imaginar, eles fizeram. Inclusive mapeamento genético e alimentação baseada nisso. Isso tudo qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. E o boxe, ele tem uma peculiaridade. Ele é um esporte de altíssima intensidade. Então é muito fácil emagrecer fazendo boxe. Por conta da peculiaridade da execução do próprio exercício físico em si. Não é igual xadrez. Você pode emagrecer fazendo xadrez, não sei como. Vai demorar um pouquinho. Só que vai demorar mais por causa da intensidade, exatamente isso. E aí isso virou, por ele ser alguém que estava voltando, virou um produto. A luta do boxe é uma luta, sacou? O boxe surgiu do pugilato grego, que os gladiadores, lutavam com tiras nas mãos só para não quebrar a mão. Não era para ser uma parada carinhosa dos dois ficarem dançando. É uma luta, sacou? Virou a nobre arte na Inglaterra porque os nobres gostaram e decidiram criar isso como um esporte, mas não quer dizer que deixou de ser luta. As pessoas às vezes esquecem isso. E ali eles fizeram um circo tão grande, tão grande, tão grande, que antes de acontecer a luta, baseado nas regras que já tinham sido pré-determinadas, eu falei assim, galera, é o seguinte, essa luta tem 2 opções. Uma, ser de verdade, a outra ser um circo de merda, que vocês vão pagar pra assistir, porque é pay-per-view. Se for de verdade, vai acontecer assim, Roy Jones Jr. é um cruzador, ele vai bater cruzado, saindo e contra-atacando em linha, ou vai bater em linhas, girando, batendo cruzado com a mão da frente, que ele é o melhor cruzado da história do boxe, então ele vai usar o cruzado dele, é óbvio, e controlar a distância, porque o Mike Tyson é um pegador que anda em linha, pra frente. Você não vê o Mike Tyson girando em torno de ninguém, sacou? O Mike Tyson anda pra frente mesmo.
Por quê? Porque a técnica do peekaboo que o Cus D'Amato ensinou a ele, ela precisa de uma distância de curta a média. Então o cara tem que estar colado em você, meu irmão. Uhum. E ele bate cruzando. Bate cruzando quer dizer o quê? Você bate em linha e ele bate por cima do seu braço aqui, ó, cruzando. Uhum. Pra isso ele tem que estar perto, porque o braço dele é curto. Uhum. Se acontecesse isso, o pau ia pegar. Uhum. A luta ia ser de verdade. Ia ser de verdade. Sangue. Ia ter sangue. Porque não dá pra não ter sangue. Supercílios estourados. Ia ter sangue. Porque o Mike Tyson é muito forte, o Roy Jones Jr. também é muito duro e eles iam se pegar. Beleza. Ou vai ser um circo ridículo, onde ninguém vai tocar em ninguém. O que aconteceu? Quem viu a luta sabe. Foi um circo ridículo que ninguém tocou em ninguém. Uhum. Eu falei até o footwork que eles iam fazer nas duas opções. Não teve um sanguinho. Cara, se tivesse um pelo do nariz do Mike Tyson que caiu ali mal caído, paravam a luta. Uhum. Era isso. A regra era assim. Se cair um cisco no olho, parou a luta, nocaute técnico. É isso. E pessoas criaram expectativas de meses por aquilo, pra assistir aquilo. Mas acho que a maior parte já sabia que aquele negócio ia ser meio... Não, mas é meio frustrante, né? Mas tu fabrica aquela aquela ilusão, eu não conheço né? nada desse mundo, mas foi ele que mordeu a orelha de alguém, ou alguém mordeu a orelha dele. Foi ele mordeu a orelha do Oliver. Cara, o que tu espera de alguém que morde a orelha de outra pessoa?